Pois eis que desde agora todas as gerações chamarão bem-aventurada. Tem bem-aventurada aí? Gostaria de convidar a Larissa, que vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Vou saudar as irmãs com a paz do Senhor, amém? Boa noite para cada uma. Gostaria que aquelas que pudessem colocar sobre os seus pés. Vamos adorar a Deus com excelência, com todo o nosso louvor, com toda a nossa adoração. Abra o seu coração, disperse tudo aquilo que ao longo do dia te entristeceu, te machucou, te feriu, que tocou a sua saúde, para apenas a gente adorar a Deus, amém? O Espírito Santo de Deus já se encontra aqui nesse lugar, amados. Antes mesmo de que nós estivéssemos chegados, já houve uma preparação para tudo isso estar acontecendo, amém? Não se deixe passar desapercebida. Abra o seu coração. Eu me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu fazer o que lhe apraz, sem dar nenhuma explicação. Conhecer teu sentimento, Ele conhece cada coração aqui nessa noite, irmão. E avaliar tua reação. Se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser esse mar acalmar, e no meio da tempestade apenas me restar essa voz de adorador. Será que tem adorador aqui nessa noite? Abra sua voz e louve, irmãos. Engrandeça o nome dele, que é digno de toda honra e toda glória. Matar a Faraó, se ele te levar lá no deserto e ele te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, será que você vai usar a sua fé? Você vai continuar a adorar. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostre a sua fé.
de adoradora. Será que tem adoradora que erga suas mãos e peça para Ele? Declare para Ele que além de toda circunstância, se Ele não quiser fazer o vento cessar, você vai abrir a sua boca e vai o adorar. Nós não adoramos pelo que Ele pode fazer, e sim pelo que Ele é. Amém? Um exército inimigo vier me afrontar. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se Ele nada fizer, me mostre sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Adora. Questiona ou adora. Se Ele nada fizer, mostre a Ele a sua fé. Questiona ou adora. Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Nós cremos que o Senhor já se faz presente em nosso meio, Jesus. Nós estamos aqui porque nós decidimos largar uma sexta-feira no mundo. Nós decidimos largar uma sexta-feira de saídas, nossa sexta-feira de qualquer outra coisa que nós podemos estar fazendo. E nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para te sentir, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que se o Senhor parar o mar ou não, nós continuaremos te adorar. Mostra a Ele que você prefere adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro. Se Ele nada fizer, eu vou mostrar a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro. Você prefere adorar. Mostre a Ele o que você escolheu nesta noite. Se Ele nada fizer, nós mostraremos a nossa fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. A Senhora nos pede as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, queridos. A missionária Rose vai estar fazendo uma dinâmica com vocês agora, amém? Boa noite, igreja. Vocês não jantaram, não, igreja? Boa noite. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Só para vocês se impressionar, tá? Só para dizer que eu sei. Vou trazer uma dinâmica hoje. E eu creio que essa dinâmica vai falar muito ao coração de vocês, como já falou comigo. E vai continuar falando. E nessa dinâmica, ela é a dinâmica da batata. Alguém sente uma batata aí? Credo, missionário, não me sinto uma batata, não. Depois da dinâmica você vai dizer se sente ou não, tá bom? E aí eu vou precisar de 2 voluntárias para estar aqui me ajudando, porque senão, se eu fosse trazer batatas para todo mundo, ia virar uma feira, não é verdade? Então, eu tenho 2 pessoas já no meu coração, mas antes de eu falar, chamar essas pessoas aqui,
eu queria saber se alguém quer se voluntariar. Alguém quer ser voluntário aqui? Preciso de 2. Opa, já veio uma. Cadê a outra? Quem é a outra? Ninguém? Então eu vou chamar a Diana, que estava no meu coração já. Aí fica uma desse lado, outra dessa. A dinâmica, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque eu vou dar o comando para elas e elas vão fazer de acordo com o que eu vou falando, tá bom? Temos aqui batatas. Aí você vai segurar a batata na mão que você é funcional, não importa qual. Eita, vamos lá agora. Então, essa dinâmica, ela tem o propósito de mostrar para nós que nós não devemos ficar segurando peso, porque o peso nos impede de fazer coisas que sem o peso seria fácil. Aí, o que vocês duas vão fazer? Primeiro comando, como é que vocês vão fazer com essa batata? Você vai segurar ela na tua mão, não pode deixar a batata cair, não larga essa batata de jeito nenhum, e aí você vai bater palmas com essa batata na mão. Pode bater palma. Vocês estão rindo, né? Porque não sei se está com a batata na mão. Tá bom. Ela não pode cair, tá bom? Tá ótimo as palmas. O segundo comando, você vai cumprimentar 3 pessoas mais próximas com a mão com a batata. Pode ir. E aí, como que vocês acharam? Difícil? Vai melhorar agora mais um pouquinho. Segura essa caneta com a mão da batata. Agora, o que vocês vão fazer? Vão encontrar um apoio, pode até ser aqui. E vocês vão escrever uma carta, tá? Mas não é para ser a folha toda, tá bom? É só algumas linhas, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Aí vocês vão escrever essa carta como se fosse para uma pessoa especial. Pensa aí no presidente da República, entendeu? Pensa para alguém de poder. O presidente da República é só brincadeira, tá, gente? Alguém importante aí. Pode começar a escrever. Umas 2, 3 linhas já está bom, tá? Para não judiar muito de vocês. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim. Todas essas missões ou comando que foi passado, é possível, sim? É possível? Sim. Mas é fácil? Não. Por quê? Porque não tem agilidade.
dificuldade. Difícil, né? Mas é possível. Com muita dificuldade, vocês conseguiram atender, né? Efetuar e executar o comando. Qual o propósito dessa dinâmica? Aí eu pergunto: qual foi o primeiro comando que eu passei para vocês? São boas de memória, hein, pastora? Se fosse eu, já não ia nem saber qual era mais. Glória a Deus. E o segundo? Apertar a mão depois. Glória a Deus. Pode sentar. Pode colocar as batatas ali, a caneta, tudo ali. Glória a Deus. Agora vocês estão sentados aí. Viram que elas conseguiram executar os comandos, amém? Mas elas mesmas disseram que foi difícil. Se você também estivesse no lugar delas, também talvez diria a mesma coisa, ou talvez nem conseguiria. Na última, eu acredito que a última missão foi a mais difícil. É escrever agarrado com a batata na mão e não pode já cair. Então, pessoal, essa batata que vocês seguraram representam emoções ruins. As mágoas, os traumas, os abandonos, os rancor, os desprezos que vocês sofreram, que nós sofreram, né? Que nós sofremos, todas nós. O orgulho, a falta de perdão, o perdão que não foi liberado, o perdão que não foi pedido. Tudo isso é o que significa, ou seja, é o que a batata representou. Enquanto a batata estava na mão de vocês, não conseguiram executar os comandos ou o pedido não conseguiram executar os comandos ou pedido com perfeição. Por quê? Porque estavam segurando um peso que não era necessário. Muitas das vezes nós guardamos no nosso coração ressentimentos, coisas que não são necessárias, mas talvez por falta de um ensinamento, ou talvez por falta até mesmo de uma orientação, a gente fica agarrado ali naquilo, né? Segurando. E trazendo essa dinâmica para a nossa vida, o que acontece? Quando temos pendência ou situações mal resolvidas, relacionada ao que foi falado agora há pouco, pode até ir levando a vida do jeito que dá, com dificuldade ou coisas parecidas. Como exemplo, seriam feitas com facilidade o que vocês fizeram com muita dificuldade, mas por conta do peso que carregavam, foram difíceis. Sabe aquela situação que sabemos que temos que resolver, mas não queremos abrir mão? Então, o que Deus está falando para nós hoje? Abra mão, seja o que for, porque quando eu libero, quando eu abro a mão, quando eu deixo ir, eu consigo viver uma nova etapa na minha vida. O novo amanhã recomeça, e não recomeça com peso, recomeça leve. Então, sabe aquela situação? Larga, temos que resolver, mas não queremos abrir mão do orgulho. Então, aquele mesmo problema vai digerindo do passado. Aquele problema ele vai sendo mal dirigido pelo passado. Não vamos conseguir engrenar em várias áreas da nossa vida, vai ficar parado por conta disso. Então, é só soltar. Agora erga a tua mão bem alto, junto comigo, solta a batata, fala, soltei. Com fé, queridas. Soltei. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais demoras,
Gostaria de chamar a pastora Graciela. A Gra teve uma luta para estar aqui, mas ela está aqui, né, Gra? Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos, fica de pé. Estenda suas mãos para ela. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu apresento a vida da tua serva em tuas mãos, Deus. Pai, não importa a dificuldade, Senhor Jesus, o mal-estar, Senhor Jesus, ela deixou tudo de lado, Deus, e está aqui para adorar, para falar da tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor venha usá-la na tua presença, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Deus, usa ela, Senhor Jesus, como um vaso de honra em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, amém. Glória a Deus. Boa noite, meninas. Vocês estão bem? Quem não está bem, diz amém. Glória a Deus. Todo mundo bem. Aleluia. Como disse a pastora Águida, ontem eu passei muito mal, mas muito mal. Falei para ela, mandei mensagem para ela, falei, pela hora para que eu consiga estar de pé amanhã. Passei o dia prostrada ontem, passando muito mal. Não sei se foi intoxicação alimentar, se foi uma virose. Eu sei que hoje eu ainda lutei muito para estar aqui, viu? Falei, Senhor, tem misericórdia. Falei para o pastor Rodrigo, se fosse qualquer outro lugar, eu tinha falado, olha, eu não vou. Mas como eu falei, como é em casa, aí a gente vai, a gente se ajeita, tá tudo certo, né? E quando a pastora Águida me fez o convite, ela falou que vocês estariam falando sobre mulheres improváveis. E a Bíblia está cheia de mulheres improváveis. Nós temos muitas mulheres improváveis na Bíblia. E hoje nós vamos discorrer acerca de algumas delas. Não vou falar só de uma não, vou falar de algumas. E elas se encontram no livro de Samuel. Tá? Em 1 Samuel e em 2 Samuel. Olha para a irmã que está aí do seu lado e fala assim para ela, nós somos as mulheres que Deus escolheu para esse tempo, para essa hora. Amém? Quando alguém se levantar para falar para você que você não pode, que você não é e que não vai dar certo, ou que você não tem capacidade, se lembre desta noite, porque o Senhor nos chamou para esse tempo e para essa hora. Ah, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Samuel. Vamos ler? 1 Samuel 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jorão, e filho de Elu, e filho de Tou, e filho de Zefo, e filho de Efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Só até aqui. Quem conhece a história de Ana? Quem já ouviu falar de Ana? Pode se sentar no teu lugar. Amados, a história de Ana é uma história que nos traz uma reflexão muito grande. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos relatar que Ana era a esposa de Eucana, primeira esposa dele, e naquela época, né, a Bíblia, ela dava, as pessoas, os homens tinham respaldo para que, se a primeira mulher não pudesse gerar, que se casassem novamente. E Eucana se casou porque Ana não podia, né? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Então, Deus havia cerrado a madre dela. Não era uma incapacidade fisiológica, ali era a mão de Deus. E Penina se levanta como instrumento, né?
Instrumento para quê? Para dar uma incomodada na Ana. Por quê? Porque se Penina não incomoda a Ana, o fato de Ana não ser mãe, quem sabe não teria causado tanta aflição nela. Porque se Penina fosse uma mulher legal, ela falava: Ana, eu sou mãe, você não, me ajuda a cuidar dos meus filhos, né? Seja mãe dos meus filhos também. Mas não, ela era terrível, ela provocava, e ela teve vários filhos, e Ana não tinha filhos. E chega num ponto da história que aquilo começou a mexer muito com ela. Porque você imagina uma mulher te provocando dia e noite, esfregando os filhos na tua cara? Igual criança, um brinquedo novo, eu tenho, você não tem, eu tenho. Você imagina? Era mais ou menos isso que Penina fazia com Ana. E para uma mulher, né, porque tem umas histórias aí, né, de que nós não somos mulher, né? Nós somos pessoas que gestam, né? Misericórdia, Jesus, né? Misericórdia, nós somos mulheres, né? Fomos criadas pelo Senhor, né? O Senhor criou o homem e depois Ele criou a mulher, Ele criou macho e fêmea. Glória a Deus por isso, amém? O resto é balela, conto do inferno para levar a gente embora junto, de arrasto. Mas nós somos mulheres, graças a Deus por isso. E aí, tinha uma época que eles subiam para sacrificar no templo. Eles iam juntos. E tinha todo um ritual para sacrificar no templo. Levava-se as ofertas, né, que eram dedicadas no templo, que eram entregues ao sacerdote. Aí uma parte das ofertas ficava com o sacerdote, outra parte ficava com os levitas, e a outra parte era entregue para que a família usufruísse daquela oferta. E aí Ana já estava lá, participando daquele momento de oferta ao Senhor. E Eucana percebe o choro de Ana. E ele diz para ela assim, e a Bíblia ela nos ressalta algo que é muito importante e é cabível de colocar aqui, de que Eucana amava Ana. Ele amava Ana. E ele diz assim para ela: o meu amor por ti não é melhor do que para 10 filhos? Mas era um desejo do coração dela. Era algo que faltava a ela. Ela precisava preencher, ela precisava ter a sensação de gerar um filho, ela precisava dar à luz, ela precisava amamentar, ela precisava carregar um filho no colo. E aí é que Deus entra. Deus havia cerrado a madre dela, vocês se lembram disso? Só que Israel estava num período muito complicado e crítico. As tribos haviam se dividido, ninguém se entendia, o pessoal estava meio afastado de Deus, o sacerdote era complicado, fazia vista grossa a todos os pecados que os filhos dele cometiam, ele fingia que não estava vendo, né? Ao ponto daquilo trazer revolta diante do povo, porque os filhos dele roubavam as ofertas, os filhos dele prevaricavam no templo, eles ficavam com mulheres, e eles faziam coisas terríveis. E ele fingia que não estava vendo aquilo, fingia que não via. E o que Deus precisava? Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Aí que entra uma mulher improvável, que aos olhos de muitos era alguém que ficava chorando por um filho, que chorava por um filho, que desejava um filho. Para Deus não. Deus olhou para ela e viu em Ana a futura mãe do maior profeta que a Bíblia teve, do maior juiz que a Bíblia teve, do maior sacerdote que a Bíblia teve, que é Samuel. Ana vai para o templo. E eu imagino ela ali chorando, clamando, né? Com a alma amargurada. Quantos de nós às vezes nós chegamos diante do Senhor em frangalhos? Às vezes a gente não consegue nem colocar em palavras aquilo que está dentro do nosso coração. A gente só sabe chorar. E Ana chorava. Ao ponto de Eli, profeta, que já perdeu a unção, o sacerdote que já perdeu a unção, a posição, já perdeu tudo, não consegue identificar a entrega, o clamor, não consegue identificar alguém que está diante do Senhor buscando a Ele.
ele chega para ela e diz que era para ela curar aquela bebedeira dela, né? Que era para ela se apartar de bebida forte. E ela ainda com todo o respeito, ela olha para ele e fala: não, meu Senhor, a minha alma está amargurada. Eu estou aqui derramando meu coração diante do Senhor. Eu não tô embriagada. Eu não estou embriagada. As pessoas, quando não sabem o valor da sua entrega, elas te julgam. As pessoas, quando não sabem o valor daquilo que você carrega, elas nos julgam. E naquele momento, ela foi julgada, né? Foi tirada por bêbada, mas ela estava ali rasgando o coração dela diante do Senhor. Aí, com um pouco de sensibilidade que ainda restava para Eli, ele falou para ela que era para ela ir embora e que o Senhor iria visitar, né? Que ela veria o milagre dela. E ali ela faz um propósito com Deus. Deus sempre vai nos usar para gerar os propósitos dele. Deus sempre vai nos usar para fazer cumprir a vontade dele. E ele pega quem? Ele pega as improváveis. Ele vai usar aquela para quem ninguém dá valor. Aquela que as pessoas olham e falam assim: ali, quem diria que aquela mulher iria gerar Samuel? Ela fez um voto com Deus e ela gerou Samuel. Quando Samuel havia desmamado, ela levou Samuel e entregou Samuel no templo. E Deus visitou-a mais algumas vezes. Ela foi mãe, mas 7 vezes, são 7 filhos que ela teve, se eu não me engano. Uma mulher que diante da sociedade não havia probabilidade, mas o Senhor olhou para ela e viu nela potencial de gerar, de carregar um propósito que o Senhor tinha. Você pode glorificar a Deus por isso? A outra mulher, então vamos lá, Ana, tá? Se liga aí, Ana. E Deus faz uma oração. A oração de Ana, olha que oração de Ana. E Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor. É o capítulo 2. Meu chifre é exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Aleluia. Aí continua, né, lá no 3, mas eu quero que isso fique enfatizar só aqui. Não há uma rocha como o nosso Deus. Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele faz. Outra mulher que também se encontra no livro de Samuel é Abigail. Amados, vocês sabem que o poder das mulheres nesse tempo era bem restrito, né? Mulher não tinha muita voz, mulher não tinha muito espaço, porque era um tempo totalmente gerido por homens, né? De muitas guerras, né? Um tempo totalmente de monarquia. E Deus já havia levantado Samuel. Samuel já havia sido chamado, Samuel já havia sido orientado por Deus para poder ungir Saul, né? Vocês se lembram que o povo começa ali, né? Pedir um rei, que precisava de um rei, aí Deus fala, vai lá, ele unge Saul, ele ungiu Saul. Saul apronta tudo que aprontou, desobedeceu a questão do orgulho, que fez o reinado de Saul perecer, ao ponto do Senhor rejeitá-lo no primeiro ano de reinado dele. Saul é rejeitado. E aí Deus fala com Samuel que ele já tinha alguém que exerceria o reinado sobre Israel. Obrigada. E nesse período aqui, Davi estava fugindo, porque quando Saul descobre, né, que Davi
era o sucessor dele, a inveja, os ciúmes inflamaram o coração de Saul, né? E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se retirou, que Deus retirou o espírito dele de Saul e que ali um espírito maligno da parte do Senhor se instaurou na vida dele. Aí Davi ia lá, tocava a harpa para ele desendemoniar, porque ele ficava endemoniado, perturbado. Não diria endemoniado, era uma opressão, né? Porque essa questão de possessão e de expulsar demônios, ela só veio a partir do Novo Testamento, depois de Jesus, né? Nesse momento as pessoas eram influenciadas por Satanás, mas elas não eram, não se manifestavam, não eram possuídas, tá? E ali Saul cada vez pior, Saul cada vez mais louco. E quando Saul descobre que Davi era, né, o sucessor dele ao reino, ele surtou, ele ficou doido. Porque Davi começou a lutar batalhas e ser muito bem sucedido nas batalhas que ele lutava. E aí Davi, fugindo de Saul, ele já tinha de uma outra feita livrado os pastores de Nabal, que é marido de Abigail, né? Isso está lá em 1 Samuel 25, e eles tinham tipo uma dívida, né? Porque os homens de Davi estavam ali, os valentes de Davi estavam ali pela região e livraram eles dos filisteus que tinham ido lá para saquear e levar as ovelhas deles. Então Davi falou assim: peraí, a gente está no campo de Nabal, então aqui está, ele deve um favor para nós. Você imagina os homens tudo com fome? Eram 400 homens, eram 600 no todo, né? Vou tirar aqui, fica à vontade. Esses homens estavam com fome, cansados, fugindo, se escondendo, perseguidos, com a espada no pescoço o tempo todo, tendo que mudar de lugar o tempo todo porque Saul estava atrás deles. Aí quando ele manda lá, os homens dele chegaram lá, foram falar com o Nabal, e a Bíblia fala, olha aqui, a Bíblia fala: e havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era abastado, e tinha 3.000 ovelhas, 3.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, o nome da sua esposa Abigail, e ela era mulher de bom entendimento e formosa em aparência, mas o homem era grosseiro, mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. Algumas vezes falam que ele era filho de Bilial, ele era filho do diabo, né? E aí, tempo da tosquia, havia muita festa, porque tinha muita fartura. Então ele não tinha o porquê ter negado a comida. Ele era mau. E ele recebe, né, os servos de Davi, os homens de Davi, e ele manda uma resposta muito grosseira, fala assim: eu não sei quem é Davi, porque a mensagem de Davi foi: diga que sou Davi, filho de Jessé, né? E que solicito que ele nos mande mantimento. A resposta dele foi: não sei quem é Davi, muito menos quem é filho de Jessé. Mas que ele conhecia Saul, Saul ele conhecia. Os homens voltam para Davi, levando a resposta dura. Uma resposta dura para quem está sendo perseguido. Uma negativa para quem está sendo perseguido, está com fome. E alguém que outrora te estendeu a mão, isso não é de bom tom. Davi ficou, era a gota d'água para quem já estava ali no momento de... Ele falou assim: então, junta os homens aí, vamos atrás. Nós vamos lá, porque hoje não vai sobrar um da casa de Nabal para contar a história. E Deus tem os seus, né? Ele sempre usa. Mas os servos de Abigail ouviu a conversa, sabia que Abigail era sensata, sabia que Abigail era mulher de Deus. Vai até Abigail e conta o que se passou. Ela prontamente pediu para que arrumasse os jumentos, colocou de tudo que podia para alimentar aqueles homens, e ela desceu ao encontro de Davi. Uma mulher que parou um exército,
uma mulher que livrou que sangue inocente fosse derramado. Uma mulher que evitou que Davi tivesse aquela chacina nas costas dele, porque ele não precisava daquilo. Porque pessoas iriam cair ali que não tinham nada a ver com aquilo, com a arrogância, com a petulância, com a falta de sensatez de Nabal. Abigail vai até Davi, correndo o risco de ser morta, porque tudo poderia acontecer. Ela vai até Davi, se joga, se prostra e pede. Ela pede, ela fala: perdoa, perdoa, perdoa meu marido. Ele é inconsequente, ele não sabe o que faz, ele não sabe o que fala. Perdoa meu marido, perdoa ele. Ela foi e se jogou, se lançou diante do rei, para que uma tragédia fosse evitada. Uma mulher, apenas uma mulher, uma dona de casa, alguém que devia estar lá preparando os afazeres do dia, ouviu uma sentença de morte, porque era uma sentença de morte, se levanta e fala: aqui hoje ninguém morre. No que depender de mim, aqui ninguém morre. No que depender do que eu puder fazer, aqui ninguém morre. Se depender de mim para jejuar, para orar, para clamar, para buscar, para lamentar, ninguém morre aqui nesse dia. Quantas de nós nos levantamos e vamos à frente da batalha, da peleja, para clamar, para interceder, para pedir a Deus que venha com poder, para que Deus venha com livramento, para poder entrar nas nossas casas, muitas vezes intercedendo por maridos, por filhos, muitas vezes intercedendo por família, pessoas que às vezes falta a sensatez, pessoas às vezes que estão no lamaçal do pecado, vivendo uma vida terrível, e nós estamos ali diante do Senhor, pagando o preço, muitas vezes pagando o preço na carne, sofrendo na nossa própria carne, mas nós estamos ali diante do Senhor, porque o Senhor escolhe as improváveis para fazer coisa grande. Naquele dia houve um livramento sobre aquela família, sobre aquele povo, porque tinha família, tinha pessoas que trabalhavam para ele, tinha os tosqueadores, tinha servos, tinha muita gente que iria morrer por causa da insensatez de um homem, por causa de um homem que não parou para pensar que ele podia ser benevolente, que ele podia ter abençoado a Davi. E Abigail entra em cena para mudar a história. A Bíblia fala que depois Nabal morre. Davi fica sabendo, viu que ela era bonita, né? Davi gostava, né, de umas mulheres bonitas, né? Ao longo da vida, da jornada dele, nós vamos perceber isso, né? Que se era bonita, ele não deixava para depois. E aí Davi foi lá, casou com Abigail, teve um filho com ela, e aquela mulher teve o nome dela, a passagem dela detalhada na Bíblia, para que nos inspirasse hoje, a mim e a você, que quando nós nos posicionamos, independente de quem esteja do nosso lado, quando nós nos posicionamos em Deus, independente de quem tenta combater aquilo que o céu determinou, nós vamos ver a mão de Deus. Não importa se tem dinheiro, se não tem, não importa se é grande, se é pequeno, não importa se é bonito, se é feio, não importa. Se o céu determinou algo ao meu respeito e ao teu respeito, ninguém vai parar, ninguém vai deter. E aí nós andamos mais um pouquinho, vamos lá para 2 Samuel, e nós vamos ouvir falar de uma mulher chamada Zeruia. Alguém já ouviu falar de Zeruia? Quem já ouviu falar de Zeruia? Quem já ouviu falar de Zeruia, ergue a mão. Amém. Zeruia era irmã de Davi. Zeruia, ela criava 3 filhos: Joabe, Abissai e Azael.
Isso mesmo. E eles eram valentes de Davi. Enquanto Davi era ungido para ser rei, Zeruia criava homens que seriam a base do reinado de Davi, porque eles eram os valentes de Davi. Joabe era o líder, né, o estrategista. O Absai, ele corria. Eu lembro que um corria, que tinha uma velocidade gigantesca, e o outro era Azael. Acho que é Azael, se não me engano. Aline. Não sei se eu marquei aqui a referência certa. Olhem para mim, 17:25. Segundo Samuel 17:25. Ou é 1:7, eu acho que é 1. E o que acontece? A Bíblia não fala. Ela não fala, não consta o nome do marido dela. E o que faz essa mulher uma mulher improvável? Uma mulher que sozinha criou 3 filhos. E para a Bíblia ter feito menção a ela, é porque ela fez a diferença no tempo dela. Esses homens, eles foram essenciais para o reinado de Davi, porque eles matavam homens, que era algo assim, absurdamente. Um deles, quando Davi já estava com o braço já cansado de uma batalha, ele matou um gigante, que era um dos irmãos de Golias. Agora, confesso que eu esqueci o nome dele, tinha um nome, não sei das quantas, um nome estranho, eu não vou lembrar, tá? TDAH é forte, tem hora que bate, e a gente acaba esquecendo. E ele vai e mata esse gigante, trazendo ali a salvação ali no momento para Davi. Uma mulher que criou, naquela época, 3 homens guerreiros. A Bíblia não nos conta a história dela, mas a Bíblia fala da função que eles exerceram, do quão importante eles foram. Quantas vezes você está aí, lutando, criando seus filhos, muitas vezes até sozinha, não sei, muitas vezes sem um cônjuge do lado para fortalecer, não sei qual história que você traz, eu não sei o que você carrega, mas eu sei que continua fazendo seu trabalho. Se você conhece alguém, fortalece essa mulher. Por quê? Porque o Senhor entregou a ela aqueles homens, aqueles filhos, e ela fez um trabalho excelente com eles, preparando-os para empunhar a espada. Eles eram sobrinhos de Davi, e eles fizeram um trabalho precioso. A próxima mulher é Rispa. Rispa está lá, 2 Samuel 21:10. Rispa, ela era concubina de Saul. Ela teve 2 filhos com Saul. E no meio do reinado de Saul, Saul cometeu um desatino, que todas as vezes que eles saíam a peleja, era Deus quem, ou entregava um exército na mão, ou Deus o impulsionava. Sempre tinha um aval do Senhor para que eles saíssem a peleja, Eles consultavam a Deus, eles buscavam a Deus para saber se tinham que pelejar ou não contra aquele povo. Quando Saul ficou, que o Espírito do Senhor foi tirado dele, ele determinou que o exército fosse combater os gibeonitas. Só que, lá para trás, se nós voltarmos um pouquinho na história, Josué tinha feito foi enganado, pelos gibeonitas, e ele foi forçado a fazer um pacto com eles, de que eles nunca seriam, o fio da espada de Israel nunca passaria por eles, que eles nunca seriam incomodados, que eles nunca sairiam à guerra contra os gibeonitas. E Saul foi lá e negligenciou esse pacto, Ele foi, acabou com os gibeonitas, matou muita gente. Só que aí
O tempo passa. E Davi já reinando, a Bíblia fala que então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: é por causa de Saul. E pela casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. O rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas, não eram filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus. E os filhos de Israel haviam jurado a eles, como eu havia contado para vocês, E Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por consequente, meu óculos embaçou aqui. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós, e o que farei, e com que farei expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? Os gibeonitas disseram a ele: não queremos ter nem prata e nem ouro de Saul, nem da casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vos disserdes, isto farei a vós. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que nos maquinou contra nós, que fôssemos destruídos e não retêssemos em nenhum dos limites de Israel, que 7 homens dos filhos deste homem sejam entregues a nós, e nós o enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-los-ei. Amados, amadas, quando Saul foi morto, praticamente quase toda a casa dele caiu, tirando a concubina Rispa, que estava em outro local, junto com os 2 filhos, e os filhos de Merabe. Merabe era a filha mais velha de Saul. Ela teve 5 filhos. Então, aqui os gibeonitas pedem 7 filhos, e 7 descendentes. Então, eram os 5 netos de Saul e mais os 2 filhos de Rispa. Esses homens, eles foram mortos por conta de algo que Saul havia feito. Pastora, mas poxa vida, o que eles tinham com isso? Mas eles foram mortos. E aí, nós vamos falar sobre alguém que nessa história entra. Rispa, a mãe dos filhos de Saul. Eles foram enforcados e largados lá, e era desonra os corpos não serem enterrados. Essa mulher ficou durante 6 meses, de dia e de noite. De dia, ela espantava as feras. À noite, de dia, ela espantava as aves carniceiras. À noite, ela espantava as feras, para que não tocasse naqueles corpos. Agora você imagina uma mulher 6 meses, de dia e de noite, velando por cadáveres. Muitas vezes nós nos colocamos a jejuar e a orar, e a gente não vê Deus agir no nosso tempo, porque a gente acha que é no nosso tempo, A gente é imediatista, Nesse tempo que nós vivemos de WhatsApp, de fast food, de Mercado Livre, Shopee, Você chama, Mercado Livre agora, merchan. É o full, entrega em menos de 24 horas, só chegando na sua porta. Essa mulher ficou lá. Quantas vezes nós abrimos campanhas de oração, abrimos campanhas de jejum, e no meio a gente já, não mudou nada.
Não muda, continua igual. Ah lá, está fazendo as mesmas coisas, continua indo para o bar, continua me respondendo, me desrespeitando. A vida financeira está da mesma forma, não vai comigo para a igreja. Nós fracassamos no meio. Aquela mulher ficou 6 meses. Você imagina 6 meses espantando aves. 6 meses vendo os cadáveres de filhos e dos sobrinhos deles, porque os filhos de Merab eram sobrinhos deles, se decompondo, ao ponto daquilo chamar a atenção de Davi. Davi olhou para aquilo e falou: não, pelo sacrifício dela, nós vamos sepultar os corpos. E aqueles corpos foram sepultados, porque uma mulher não se prostrou diante de uma situação que era indigna. Ela se levantou, mesmo no momento de dor, ver os seus filhos sendo mortos, para aplacar uma dívida de um pai louco, que rompeu com um tratado que havia sido feito. E o Senhor quer nos dizer esta noite que Ele vai sempre nos usar para o propósito que Ele tem. E o que Rispa nos ensina? A perseverar. Rispa perseverou num caos de morte, num ambiente de morte. Nós estamos perseverando num ambiente que existe vida. Nós precisamos perseverar num ambiente que vai gerar vida. Ela estava perseverando num ambiente de morte, e ela ficou lá 6 meses. No tempo, vai saber as condições que aquela mulher enfrentou, o que ela passou, e ela estava ali sozinha, lutando. Às vezes você fala: eu estou sozinha nessa batalha, mas você está sozinha lutando para a vida. Você está sozinha lutando para que Deus restaure o que está vivo. Ela estava ali lutando para dar um fim digno para cadáveres. O céu, ele se movimenta em nosso favor o tempo todo. Se nós formos discorrer a Bíblia, existem milhares de mulheres que foram ousadas, e que deixaram a sua marca para nos ensinar, para que hoje eu e você pudéssemos nos assentar e ser ensinadas pelo posicionamento delas, pela diligência delas, pela sabedoria delas, pelo entusiasmo delas, pela coragem que elas tiveram. Porque muitas vezes nos falta coragem, nos falta sabedoria, nos falta entrega. Pensa bem, alguém que não podia gerar, ela gera, mas ela faz uma entrega. Ela entregou aquela criança para Deus. Aquela criança foi criada por outras pessoas. Ela não criou aquele menino. Quem de nós seria capaz disso? Você pegar o seu sonho, amamentar. Aí aquela criança, né, saiu do período de amamentação. Você pega, entrega na mão de um sacerdote que era meio duvidoso. E Samuel sendo criado por um homem que tinha suas condutas meio, né, que não corrigia seus filhos, mas ele cresceu íntegro. Isso nos mostra que o ambiente onde nós somos gerados, criados, não tem nada que possa interferir em quem nós vamos ser. As pessoas falam: mas coitado do fulano, foi gerado numa família complicada. Porque o pai isso, a mãe aquilo. Não. Samuel cresceu com Ofni e Finéias, que faziam, mandavam o terror
no templo, com Eli que era omisso, mas ele era reto. Reto. Sempre foi reto diante de Deus. Ungiu Davi, um dos maiores reis que Israel teve, porque uma mulher um dia se posicionou. Uma mulher se posicionou. De igual forma, Maria se posicionou e gerou Jesus, o nosso Salvador. Da mesma forma que Débora se posicionou, indo até a batalha com Baraque. Mas antes ela profetiza, ela fala assim que a vitória viria e o nome seria dado a uma mulher chamada Jael, que convidou Císera para entrar dentro da tenda dela, porque Deus havia mandado uma chuva torrencial, porque era um dos maiores exércitos que existia, com 900 carros de ferro. E aí os carros começaram a atolar numa batalha em que aos olhos humanos era perdida para Israel. Aquele homem sai fugindo e encontra uma pessoa que era aliada, porque o rei dela era a mulher de Eber. O rei deles tinha ali um pacto. Ele confiou nela, só que ela foi usada por Deus. Aquele homem entra, ela serve leite para ele, ela o cobre, leite com mel lá, ela o cobre e crava uma estaca na cabeça dele. Uma guerra vencida por uma mulher. Um homem que era terrível, sanguinário. Então, nós vamos sempre ver mulheres posicionadas em Deus, vivendo o extraordinário. Mulheres que aos olhos humanos não tinham probabilidade nenhuma, condição nenhuma. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão julgar a aparência. As pessoas elas vão julgar a intelectualidade, grau de estudo, elas vão julgar condição financeira. Mas Deus, quando nos escolhe, Deus olha para o nosso coração e para a nossa capacidade nele. Deus, quando nos escolhe, Ele olha para nós e Ele vai ver o quanto você tem de renúncia na sua vida, o quanto você se entrega, o quanto você se dedica, o quanto você aguenta diante dEle. Tem gente que não aguenta pagar preço, não, irmã. Tem gente que não aguenta. Eu já passei muita coisa na minha vida, coisas que se eu fosse olhar, eu não estaria nem aqui hoje, nem pregando, nem ministrando, nem cantando. Situações que muitas vezes eu me coloquei diante do Senhor, eu falei: Senhor, acaba com tudo, aproveita que eu estou salva e me leva. Gente, eu não estou podendo nem rir de tanto que de tão mal que eu passei ontem, eu estou com o abdômen todo dolorido. Um dia eu falei isso para Deus, eu falei: Senhor, aproveita, eu estou sozinha aqui, ó. Tem ninguém, não vai comprometer ninguém, leva. Leva que eu quero estar nos braços do Pai. Porque a luta estava pesada. E olha, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes a gente pode parar um pouquinho e ficar no colo do Pai. Porque às vezes a gente olha para o pai, a gente senta no colo dele e fala: Pai, cansei. O que o filho faz quando cansa de andar? Pede colo, né? Quando é criança, pede colo. Faz assim, ó. Pega que tá, né? Às vezes é preguiça de andar, a gente sabe que às vezes a criança gosta de um chamego. Mas às vezes a gente vai precisar parar. Pedir colo. Pedir arrego. Porque às vezes nós estamos lutando sozinhos. Sozinho que eu diga que não tem, né? Não tem um esposo junto lutando com você, porque às vezes o esposo não é convertido. Às vezes você não tem uma amiga com quem contar. Mas deixa eu te falar algo. Você tem o maior de todos. O Pai, o Filho e o Espírito,
junto com você. E é Ele quem nos dá vitória. É Ele quem nos traz a vitória. Algumas pessoas são instrumentos de Deus na nossa caminhada, são sim. Deus manda. Deus manda os instrumentos dele para nos ajudar, para nos esforçar, né, para a gente caminhar mais um pouco. Mas a vitória, quem nos concede é o Senhor. A vitória vem dele. Quem abriu a madre de Ana foi Deus. Eucana amava com um amor grandioso, mas quem abriu a madre dela foi Deus. Abigail, o marido tinha dinheiro, mas era insensato, era louco, colocou a casa em risco. Aí a mulher inteligente, sábia, eu vou. Se eu tiver que morrer no caminho, morri, mas eu vou. Se eu tiver que jejuar um mês, eu vou jejuar, mas eu vou. Se eu tiver que orar um ano, eu vou orar, mas eu vou. Se eu tiver que me prostrar diante do Senhor e ficar prostrada até o céu se movimentar em meu favor, eu vou me prostrar. E o céu vai se movimentar a meu favor, porque eu só saio daqui quando o Senhor se mover. Muitas vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: não tem capacidade, não pode, não vai pregar, não vai cantar. Ah, porque fulana é mulher, ela não pode. Amados, até isso eu já ouvi. Não, fulana não pode, porque ela é mulher e ela não é casada. Ela não pode. Ela não pode fazer tal coisa porque ela não é casada. As pessoas, elas colocam um limitador nas nossas vidas para o agir de Deus. Mas quando Deus nos chama, Ele nos chama porque Ele nos conhece. Quando Deus entrega algo nas nossas mãos, Ele entregou porque Ele sabe quem somos e sabe que nós vamos dar conta. Então olha para essa mulher que está do teu lado e fala assim para ela: você vai dar conta. Não, mas fala com voz de profeta. Fala para ela: você vai dar conta. E eu estou destruindo o cenário, pastora Guida. Não, eu destruindo o cenário aqui, ó. Eu derrubei ali. Você vai dar conta em nome de Jesus. Não importa. Não importa quem vai se levantar para falar. Às vezes os da nossa casa se levantam, os de perto, pessoas que eram para estar do seu lado, te sustentando, te falando: vamos? Não, a pessoa está ali. Não, imagina, fulano não. Ah, pastora Águida? Não, imagina. Se o Senhor te escolheu, é porque Ele sabe que você vai dar conta. Não permita nunca que alguém olhe para você e diminua o teu chamado, diminua a tua fé, diminua aquilo que o céu te entregou. Porque se o céu te entregou, minha querida, vai. Se o céu te entregou, vai. Porque o Senhor capacita, o Senhor levanta meios, o Senhor abre as portas. Tem porta que Ele vai fechar também, porque é Ele fazendo. Ele vai fazer acontecer. Em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia a Deus. Fecha os teus olhos. Temos uma sinfonia de choro. Deixa as crianças, eles são bênçãos. Será que vai carregar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.